Olá, eu sou a Ana Clara Eu sou a Daisy, e nós somos. o Pode Advogar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre início de carreira. A gente vai falar um pouquinho do nosso início, a trajetória na advocacia e também no direito de família. No último episódio, a gente tratou um pouquinho sobre a nossa trajetória, desde a escolha da graduação até a escolha por advogar. E hoje, então, a gente vai tratar do pós, né? A gente se forma. E agora? Inclusive, se vocês não viram o episódio anterior, a gente vai linkar aqui nos cards. A gente falou um pouquinho da nossa trajetória no direito, durante a faculdade. Então, se você não viu, vai lá ver. Aproveita, se inscreve no canal. A gente vai deixar aqui. Não deixa de ativar o sininho para poder acompanhar todos os episódios. Então, lá a gente falou sobre o nosso início no direito e agora a gente vai falar do início na advocacia, que não deixa de ser um novo ciclo, né? Uma nova trajetória que é no mesmo ramo, mas é muito diferente do que a gente vê na graduação, né? Exatamente. E como que foi pra ti, amiga, esse início? Sair da faculdade e agora? Como eu falei no último episódio, eu já tinha um caminho meio traçado. Eu sabia que eu ia trabalhar no escritório do meu pai, porque eu tinha um caminho ali. Mas eu acho que é muito mais difícil para quem não tem nada, né? Não tem algum familiar que já vai te dar um caminho aberto ali. Eu vejo que eu teria dificuldade em saber exatamente se eu iria para um escritório, por exemplo, para aprender antes, Sim. ou se eu iria abrir o meu próprio escritório. Como que foi isso para ti? Em relação a trabalhar num outro escritório, talvez já fui um pouco enviesada pelos meus professores da faculdade. Então, os meus professores da faculdade, que eram advogados, que já não eram muitos, né? A maioria eram ou concursados como professores mesmo, dedicação exclusiva, e outros eram juízes, promotores, né? Mas os que eram advogados, eles já falavam muito pra gente: ó, se você quiser advogar, abre o seu. Então eu já saí muito da faculdade com essa cabeça também, já por eles falarem isso. Então, se tu quiser, abre o seu, vai ser difícil, você vai ganhar pouco no início, mas abre o seu. Porque o que a gente vê também, amiga, é que muitos escritórios, às vezes, a remuneração é muito baixa também no início e às vezes tem né, claro que a gente tem bons escritórios, né, que são ambientes legais de se trabalhar, né, mas a gente vê que muitos escritórios têm uma rotina muito pesada e uma remuneração, às vezes, não muito condizente com isso, né? Exatamente. Eu tava refletindo agora. Eu, na verdade, assim, nunca tive essa dúvida porque eu já iria trabalhar no escritório do meu pai, né? Então, pra mim, ficava mais claro o caminho, que na verdade não deixa de ser eu estar associada no ambiente, mas por ser, né, do meu pai, eu tenho Uhum. também essa característica de gerir. Já entrei como sócia, então teve toda essa questão. Mas eu fiquei refletindo, meu pai sempre fala, agora a gente está em fase de contratação de profissionais ali no escritório, meu pai sempre fala, eu prefiro alguém, às vezes, que não trabalhou em outro lugar, porque também tem os vícios daquele escritório, né? Porque Sim. a advocacia, cada um vai formar, né, a sua própria maneira de atuar. E às vezes a gente desvincular isso de um outro lugar que a gente trabalhou é difícil, né? Pra gente criar a nossa própria identidade. E eu vejo que ali, né, eu, como meu pai, a gente tem uma identidade, né? Eu penso que tá muito alinhada também com a Daisy. E aí tirar isso, às vezes, de uma pessoa que vinculou a advocacia a outra coisa é mais complexo, né? Sim, e eu acho que a gente escolher entre advogar no próprio escritório ou advogar, né, começando no escritório de alguém, depende muito da trajetória que a gente teve até chegar na advocacia. Porque depende da bagagem que a gente está trazendo da faculdade. Então, se é uma pessoa que às vezes não estagiou, não teve muita prática durante a faculdade, ela vai ter muito mais dificuldade de começar do zero, sozinha, sem nenhum respaldo, sem ajuda de ninguém, nem para tirar dúvidas, né, de procedimentos, porque a gente vê que durante a faculdade as pessoas estão muito mais solícitas para tirar dúvidas. Eu não sei se você tem essa sensação também. Eu sinto que durante a faculdade as pessoas. Você chega no estágio, as pessoas te falam mais as coisas. Quando você pergunta, e tal coisa, como que funciona isso? Parece que as pessoas estão mais abertas. Não sei Sim, se. Talvez até por uma certa concorrência, né? Acho que é o tem estagiário isso ainda, também. ele não é o meu concorrente, né? Então eu posso falar pra ele. Então eu sinto que enquanto eu era estagiária, as pessoas me falavam mais as coisas. E parece que depois que você se forma, mesmo os colegas, às vezes mudam de postura do que eles tinham na faculdade. E eles ficam meio tipo, não sei, tipo, se vire, Se sabe? vira. Exatamente.
Eu sinto isso também. Eu penso que assim, se eu não tivesse a oportunidade do meu pai, eu teria feito um período de experiência, eu trabalharia em outro escritório antes de abrir o meu. Mas eu vejo que talvez guiada por esse caminho, assim. É claro que depende ali do local que a gente tá, porque a gente também pode crescer muito num escritório, mas eu sempre tive esse objetivo. Mas eu penso que, assim, não tem como, na minha realidade, por exemplo, eu ter a experiência que eu tenho hoje se eu tivesse abrido meu próprio escritório direto, assim. Porque ali, o que me engrandeceu ali de trabalhar num escritório já consolidado, de certa forma, é as várias demandas que chegaram até mim, diferentes, né? Que penso que se eu tivesse sozinha não teriam chego. Não é que você não pode buscar isso. Então, eu vejo que não tem certo ou errado. Cada caminho vai ter suas dificuldades e seus benefícios. E também não é porque você definiu por que aquilo vai ser para sempre aquele caminho, né? Então, eu vejo que toda escolha, né? Cada escolha uma renúncia. E é exatamente isso. E acaba quando a gente pensa em estar num escritório de alguém, eu acho que a gente tem que ir com o objetivo certo. Porque às vezes tem gente que fala assim, eu vou crescer, vou conquistar clientes e enfim. Só que o mais comum quando você sai é que você sai com a mão abanando em relação a clientes, né? Por mais que você faça o seu nome, alguns clientes te conheçam e tudo, o mais comum e mais natural é que as pessoas permaneçam ali com aquele vínculo que ela criou com os donos do escritório, né? Então, você vai aprender muito da prática, mas talvez não aprenda tanto da gestão, né? Você sendo um funcionário de outra pessoa, porque a pessoa não vai abrir a gestão para você, muito dificilmente, a não ser que você já tenha uma certa trajetória ali dentro do escritório e já tenha crescido, né? De cargo. Mas como um advogado recém-formado, você não vai ter a parte da gestão, a parte da precificação, a parte de se ver como empresário, de fato, né? Você vai ter a prática da advocacia em si, como você falou, né? Ter casos para poder trabalhar, talvez uma variedade maior de demandas, justamente porque você está chegando num lugar que já tem uma cartela de clientes muito mais consolidada do que você, que está começando e que às vezes não tem ninguém ainda. Então, você tem a oportunidade de ter um universo de possibilidades maior. Só que você vai ali para a prática, não para a gestão em si de dono de escritório, né? Exatamente. Eu acho que a questão de você advogar sozinha ela é mais completa em vários nichos que você precisa se capacitar. Mas, às vezes, tu tem que entender se tu tá preparado para isso no momento que tu sai da faculdade, né? Porque aí é muita carga. Eu vejo assim, não sei, né? Não posso falar tanto com essa propriedade, mas eu penso que o mental, às vezes, de você não gerir o escritório, não ter essa responsabilidade, ele facilita nessa parte de você saber que a tua responsabilidade é ser o melhor para o cliente e tal, na questão técnica do processo, né? Mas tu não vai ter a carga de, às vezes, claro, prospectar clientes, de precificar da maneira correta, de cobrar os clientes. Então, são todas coisas que, se o escritório é seu, você vai ter mais responsabilidade. E, às vezes, com 22 anos, tu não tem a bagagem, ainda uma maturidade, às vezes, necessária para isso. Pode ser que tu tenha. Mas sobre isso que tu falou, da questão de quando você tá no escritório, a pessoa vem procurando o dono do escritório. E eu observo isso, tava falando com meu pai essa semana sobre isso, porque assim, eu trabalho já no escritório do meu pai há 5 anos. E as pessoas chegam sempre, assim, 98% querendo falar com ele. E aí, ali no escritório, quando a demanda é de direito de família e sucessões, a secretária, ali, o primeiro contato já vai direcionar diretamente para mim. E eu sei que a pessoa tá ali, ela não queria estar falando comigo, né? Então, claro, hoje, assim, depois de 5 anos, já tem pessoas que me procuram porque as pessoas indicaram, né, diretamente a mim, já se vinculam a mim. E os clientes depois que eu tomo contato. Mas, o primeiro momento, eu já vou ter que desmistificar aquilo de que eu não sou o Wilson, né, meu pai, mas eu tenho capacidade tanto quanto ele. Então, a autoridade, ela é do meu pai. Eu tenho que conquistar essa autoridade. Sim. E aí, é engraçado que quando eu falo que eu sou filha dele, eu vejo as pessoas mais tranquilas. O que não quer dizer nada, né? Porque eu poderia ser o conhecimento não passou assim, né? Mas é curioso isso que tu tá ali, mas tu é parte de algo que não é só teu, né? Então, é diferente, eu penso, quando você tem o teu escritório, os clientes que vão chegar já procuram por você. E uma coisa que pode ser que aconteça, não sei se aconteceu contigo, né? E se tem alguma relação pra você, mas que eu passei bastante, né? Porque a gente tem essa carinha de bebês, né?
Mesmo hoje, com mais estrada na advocacia, às vezes pode passar para a pessoa a sensação de que quem é jovem é inexperiente, talvez por ser inexperiente possa não dar conta do caso. E isso pode passar no imaginário das pessoas, né? Hoje isso para mim não é um grande problema, eu acredito que quando a gente abre a boca, isso já muda muito rapidamente, né? As pessoas já conseguem perceber a segurança na voz e tudo, né? Mas você sente que tem essa relação também com a própria aparência, por aparentar ser jovem? Com certeza. E no começo, se me perguntassem, talvez, sei lá, 3 anos atrás a gente fizesse esse podcast, tu me perguntar qual a maior dificuldade da advocacia, ou talvez 2 anos, eu falaria isso, que as pessoas, elas não dão credibilidade por eu ser novinha, eu ter cara de mais nova ainda, né? Eu não sou tão nova, mas carinha de mais nova ainda, ter esse lado mais feminino, né? E as pessoas talvez, né, na minha mente, as pessoas descredibilizavam o meu trabalho. Mas hoje eu observo que sim, isso acontece, mas que isso não vai definir a profissional que eu sou, nem a credibilidade ou a confiança que o cliente vai ter em mim. Só que aí cabe, né, a minha segurança. Por que isso na época para mim era um grande desafio? Porque eu não confiava também na minha capacidade. Isso foi vindo aos poucos, conforme eu fui estudando mais, fui tendo mais experiências, eu fui ganhando essa confiança. Então hoje ainda acontece da pessoa chegar na minha frente. Sim, eu nunca esqueço uma cliente que estavam 2 clientes ali, queria falar com meu pai, ele não estava, passaram pra mim, e aí ela pegou e fofocou pra outra, uma senhora, né? Ela não sabe nada. E aí, na época, aquilo pra mim já era insignificante, porque eu falei, não, eu vou falar, eu vou abrir a boca e vou mostrar pra ela que eu sei. Sim. Então eu fui vendo a fisionomia dela mudando conforme eu fui tratando ali com o cliente. Talvez, se isso fosse no meu primeiro ano de advocacia, eu ia sair desse atendimento e ia chorar. Pensando, nossa, ninguém me valoriza. Então, já quando isso aconteceu, eu já tinha confiança no meu conhecimento e em quem eu era como profissional. Então, isso faz muita diferença, porque as pessoas, eu vejo que talvez eu com 10, 15 anos de advocacia, as pessoas, a primeira impressão delas vai ser que eu sou uma menininha, porque eu acho que a gente não vai mudar a nossa carinha. Sim. Mas vão tendo outros elementos que vão fazendo com que a gente ganhe confiança e transpassa isso para o cliente, porque a confiança que o advogado tem no seu trabalho e no que ele sabe, passa para o cliente, não tem como não passar. Sim, acho que a primeira coisa é o que tu falou, né? A segurança que acaba que não é só por ter a cara de jovem, mas quando a gente tá começando, a falta de hábito, né? De estar ali lidando com aquele tipo de procedimento já pode fazer que tu já chegue mais fechado, né? E daí a pessoa chegando, ela já não passa tanta segurança não só pelo rosto, né? De jovem, como pela própria postura, porque ela pode chegar já no fórum meio assim, então, posso tirar uma dúvida? Ou posso, né? Aquela coisa da postura também, mas acho que a gente tem artifícios para poder dissipar isso, né? Tanto a segurança na voz, na forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa, né? E aí a gente pode dissipar isso em poucos minutos, né? Tem também a própria questão da vestimenta, né? A fantasia de advogada, que alguns falam, né? Então, a nossa roupa fala muito, por mais que a gente não queira, porque imagem, porque isso, porque aquilo, né? Eu já fui essa pessoa que teve muita resistência a isso, isso não me define, isso e aquilo, mas a gente é inconsciente, né? De todos nós, a apresentação chegar antes também. Então, eu acho importante também para quem tá começando, saber que vai ter que usar a fantasia de advogado. Não quer dizer que você precisa usar aquele terno de cemitério, né? Preto, quadrado, né? Pode começar a criar gosto, né? E fazer do seu jeito. Sim. Essa questão da imagem também já tive minhas reações, mas como isso faz diferença? Teve um período que eu resolvi, que a minha pele me incomodava muito, e eu pensava, porque eu uso muita maquiagem. Eu sempre gostei de me arrumar, mas eu usava maquiagem todo dia, eu pensei, vou ficar um tempo sem usar maquiagem. E aí fiquei, acho que 1 mês, assim, indo pro escritório todo dia sem maquiagem. A minha confiança pra atender os clientes, eu pensava na hora que o cliente sentava na minha frente. Nossa, ele tá olhando quanto sou feia porque eu tô sem maquiagem. Então, assim, como é que eu começava esse atendimento? Eu já começava com a confiança lá embaixo, porque eu não tava me sentindo bem. Então, assim, essa questão de se vestir para advogado, meu pai sempre insistiu muito nisso.
ele vai de terno todo dia pro escritório. Não é que a pessoa não precisa de terno todo dia pro Sim. escritório. Mas é um elemento que tu vê na rua, a pessoa já sabe que tu é advogado. Sim. Olha o networking ali, tu pensa, Sim. a pessoa tá vestida melhor, tu já pensa, nossa, talvez ela seja advogada. Então, se vestir como advogado pra ser visto como advogado. É natural do ser humano, né? E eu no começo, né, talvez quem tá no início de carreira pensava isso, eu ficava constrangida de usar salto, porque eu nunca usei na faculdade, nunca usei. Sim. E aí, depois que eu era advogada, eu pensei, vou começar a usar, mas eu ficava, mas o que as pessoas vão achar que eu tô querendo me vestir de advogada? Sim, porque eu sou advogada. E como isso faz diferença no olhar das pessoas, assim, é bem interessante observar isso. Que é algo que a gente já tem que se preocupar até no estágio, né? Eu vejo que isso faz muita diferença e poucas pessoas se preocupam com isso durante a faculdade. E eu considero essencial, né? A gente, claro que você não vai precisar ir de salto, super maquiada, não sei o que a gente, né, acaba fazendo um pouco mais depois que a gente se forma, mas isso é importante também na faculdade, né? Já durante a faculdade. Não precisa usar um salto, mas você vai colocar uma roupa formal, uma sapatilha, né? A gente, enquanto mulher, a gente tem um pouco mais de liberdade do que os homens nesse sentido, né, da vestimenta. Porque tem uma flexibilidade maior, a gente consegue passar menos calor, né, do que os homens. Aí no sul que é frio, mas aqui no Nordeste a gente sofre. Eu sempre penso, nossa, de terno todo dia, pai, tá 40 graus e tudo de terno. Ele, eu sou acostumada, nem passo calor. Mas realmente, a gente pode brincar com isso também, se torna algo legal, interessante, né? Eu gosto, e a gente pode criar. E sobre isso de imagem, a gente tava trazendo, né, e desse primeiro contato com o cliente, eu não sei se tu já leu o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E ele é muito interessante, ele trata muito sobre isso, desse primeiro contato, dessa postura que a gente colocou aqui, de olhar no olho do cliente, o quanto isso faz diferença para passar essa credibilidade, né? Porque eu penso que a gente tem que ir experimentando para ir conquistando essas coisas e ficar de forma mais natural. Então a gente pode, assim, às vezes eu penso que as pessoas pensam, mas eu não tenho aptidão para isso, eu não nasci com facilidade para falar. Mas a gente pode cultivar isso, né? E eu penso que a única maneira de tu cultivar isso é se preparar e experimentar, né? E ir experimentando maneiras de se aproximar do cliente, de falar. Eu penso que, assim, eu também, né, não nasci assim, né? Eu vejo que eu tinha alguma aptidão, assim, para escrever, para falar. Mas se você me olhar 5 anos atrás, eu não falava dessa maneira. Então, assim, teve uma evolução que eu fui estudando, me capacitando, tendo experiências para achar onde eu tô hoje. E eu espero ainda melhorar muito. Sim. Tem um TED muito legal sobre isso, até sobre imagem, sobre postura, que eu acho muito bacana. Eu não vou me lembrar o nome da moça que faz né, da estudiosa, né, que faz o TED, mas ela fala sobre... Ela tem uma frase que ela diz assim, finge até se tornar. E não é no sentido de você virar um fake, né? Você virar, ser artificial. Mas ela faz uma relação mostrando que na própria natureza as questões de postura são inconscientes. Então ela mostra aquilo de, quando alguém se sente vitorioso, seja um animal, seja a gente, ela coloca até relações que eles fizeram com pessoas cegas, quando ganham corridas e que elas abrem aqui, né? E tem aquela postura de abrir o tronco e erguer as mãos. Então, ainda que essas pessoas tenham nascido cegas, elas têm instintivamente, né, que aquilo ali é uma posição de vitória naquele momento, assim como quando elas estão tristes, elas se fecham, ou quando elas estão inseguras. Então, essa postura é muito importante. E daí ela faz uma relação que eu achei legal, de que a gente, mantendo até o nosso tronco por poucos minutos, por 2 minutos, a gente consegue mudar os nossos hormônios. Então, é muito louco. Quando a gente tá aqui, a gente já consegue, a gente muda a nossa química. Então não é só, vou fingir artificial, as pessoas vai mudar pra você quimicamente. Você vai ter quimicamente a ajuda disso. Então, é o tal do fingir costume que as pessoas falam, né? Então, assim, ergue o peito, né? Ela até fala assim pra botar a mão na cintura e fazer a posição da Mulher Maravilha. A pose, né? Né? Então ela fala assim, passa 2 minutos assim e vai mudar os teus hormônios. E é científico, não é simplesmente, porque eu acho. É científico. Sim. Então é legal a gente no início ter isso, né? Porque a gente no início tem insegurança. Como é que eu vou finge costume, levanta o peito, finge que você faz isso todo dia e vai lá. Exatamente. Eu penso que a preparação só vem com conhecimento. Como é que tu vai não ter medo de algo que tu nunca viveu?
É normal ter medo do que a gente nunca viveu. Mas aí, como a gente vai enfrentar esse medo, a gente pode ir enfrentando assim, né? Não, sabe? Que vai dar certo e se preparar fisicamente. E aí a preparação mental vem junto com isso, né? Sim, com certeza. Então eu vejo que uma coisa puxa a outra, né? Tudo nasce na mente para ir pro físico, mas o físico ele também pode controlar a nossa mente. Então a gente tem que estar alinhada nessas duas coisas e aí eu penso que as coisas vão se encaminhando. Sim, e é o que a Mas gente aí puxando o gancho até pra pode falar. aquilo que a gente tá falando da advocacia, você ir pra um escritório de alguém ou ir pro seu, né? Ou você vai ter que ter alguém ali pra ser, de repente, aquele seu background, ali, aquela pessoa pra você tirar dúvidas e poder perguntar. Ou se você vai começar sozinho, você vai ter que justamente investir em conhecimento, né? É comprar cursos práticos que te ensinem como você vai despachar com o juiz, como que você vai se portar numa audiência, quais são os trâmites, revisitar não só a parte teórica, como a parte técnica, né? Ou não só a parte teórica e técnica, como a parte prática. Prática. Exatamente. E eu vejo que penso que o nosso caminho foi esse, né? Me formei agora. Eu, quando saí da faculdade, mesmo tendo esse suporte, né? Talvez a série da parte mais prática ali do escritório, eu, na questão técnica, também me senti muito fragilizada para atuar, assim, não me sentia preparada para atuar. Eu já sabia na faculdade que eu queria fazer, me especializar em direito de família, fiz meu TCC nisso, gostava muito da matéria. Sucessões veio bem depois, mas gostava muito de direito de família. E aí, saí da faculdade pensando, preciso fazer uma pós, preciso fazer uma pós, preciso fazer uma pós, porque eu não sou ninguém, porque eu preciso fazer uma pós. Eu acho que esse pensamento é bem enraizado também. Sim. Aí, eu comecei a fazer uma pós. Eu já tinha voltado pro Oeste e a minha faculdade é muito boa. E eu queria fazer a pós-graduação lá. E era em Florianópolis. E eu comecei a fazer a pós-graduação presencial lá. Eu ia cada 15 dias de Chapecó pra Florianópolis. Fiquei 1 ano fazendo isso. Mas começou a ficar inviável totalmente. Eu continuar indo pra cada 15 dias pra Florianópolis. É 500 quilômetros, gente, de distância. É longe, né? Não é perto. Não é do lado. E aí, cada 15 dias, até no escritório, eu comecei, porque eu tinha que sair um dia antes, né? Pra chegar um dia depois, acabava saindo muito, hotel, passagens, tudo. Então acabou pesando muito. Eu falei, não, Fiz 1 ano, adquiri muito conhecimento, foi ótimo, mas vou parar. Mas aí eu continuava, não, preciso fazer pós, fazer pós, porque sem pós não sou ninguém. Não sou ninguém. E aí fui buscar a pós aqui em Chapecó. Comecei uma pós, fui no primeiro dia, o professor nem formado em direito era. Aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Ué, e ele dava aula de quê? Era uma aula de sociologia, era a aula. E não que sociologia não seja importante, sim, mas não tinha nada a ver com a matéria e a grade, assim, não me agradava. Eu falava, não, eu não posso fazer uma pós só porque eu tenho que ter uma pós, né? O objetivo é esse? É sim, o título? Não, por mais que seja algo, né? Não é um objetivo. Então eu vou parar por aqui também. Mas eu ainda continuava, preciso fazer uma pós. E aí fui procurar online, e aí fiz a minha pós-graduação em Direito de Família e Sucessões online. Pra ti, como é que foi esse início de procura de conhecimento, amiga? Então, a parte da pós, as pessoas falam muito isso, né? Faz ou não faz pós? Eu acho sim, que a pós não deixa de ser um escudo pra gente. Então, assim, claro que porque a gente sai, a gente não tem nada, né? Não tem currículo, não tem experiência, não tem bagagem, né? Principalmente se tu não estagiou em escritórios durante a faculdade, se tu não tem realmente ali uma experiência pra dizer, pô, eu tenho experiência pelo menos como estagiário, né? Então, eu acho que a pós dá um respaldo, né? Ela te dá um escudo. Mas se você tem que escolher entre a pós e os cursos práticos, certamente os cursos práticos, num curto prazo, vão te dar muito mais desenvoltura para você exercer o trabalho, que vai refletir, consequentemente, na confiança que o cliente tem em você. Então, acho que se fosse para escolher entre o curso prático e a pós, eu faria o curso prático. Mas se a pessoa puder conciliar o curso prático com a pós, eu faria a pós. Porque eu acho que é justamente esse escudo. Você não tem nada, você não tem experiência, não teve muitos clientes, você não pegou, muitas vezes aquele caso, você tem o quê? Você tem o seu currículo, a única coisa que você tem. Então acaba que a pós te dá isso, né? Porque quando a pessoa, ela é inexperiente, mas ela é especialista. Pode ser que na prática isso nem te dê um conhecimento fora de série, né? Muito acima da média das outras pessoas, mas te dá esse respaldo. E aí é o que você falou também de escolher boas pós, né?
que às vezes as pessoas vão escolher as pós, né, pensando somente no título. Isso é um erro, né? Na minha concepção, a pós não é ali somente para te dar o título de especialista, isso é a importância de escolher boas instituições. Porque a pós vem para te dar conhecimento específico daquela área, justamente para que você tenha um conhecimento acima da média sobre aquele assunto. Exatamente, eu penso exatamente o mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer os dois, né? Então, para mim, eu fiz a pós e fiz os cursos práticos também. Mas eu também penso na mesma linha de raciocínio que se puder escolher, se precisar escolher, faria só os cursos. Se não, faria os dois, sem dúvida. Eu vejo que eles engrandecem o profissional de maneiras diferentes. Mas talvez igualmente importantes, né? Talvez num primeiro momento uma, a longo prazo talvez outra. Mas as duas são importantes, né? Eu penso que num primeiro momento os cursos práticos vão te ajudar mais nesses medos, nessas inseguranças de lidar com o cliente, de começar a vida profissional como advogado. Então, talvez por esse ponto, os cursos práticos, de uma maneira imediata, ajudem muito. Mas eu penso que não tem outro caminho. Tu tem que buscar o conhecimento depois que tu se forma. Tanto como advogar, como tu colocou na questão prática de lidar com o cliente, de precificar, de conquistar o cliente, como na parte técnica, porque são etapas muito diferentes. Vejo que a gente ali na graduação, a gente tem uma ideia de como vai funcionar, mas a gente só vai saber vivendo na prática, e é aí que vão surgir as dificuldades. E eu vejo que daí, essas dificuldades, tendo consciência de quais são as minhas maiores dificuldades, eu vou poder buscar o conhecimento mais certeiro para sanar aquelas dificuldades. E uma outra coisa que tem isso aí é como escolher o tema da pós, né? Que nem só escolher a instituição, né? Como chegar na sua especialidade, que eu acho que essa é uma das maiores dores do recém-formado, né? Poucas são as pessoas que já têm certeza absoluta do que irão fazer, né? Não só se irão para concurso, se irão para advocacia, se vai ser servidor público, se vai ser membro, né? Mas qual área eu quero trabalhar? De tantas que a gente vê, qual que eu quero trabalhar? E como é que foi, assim, para você escolher o direito de família? Onde surgiu? Por que o direito de família? E em que momento isso começou? Ainda mais se a pessoa não teve experiência, porque às vezes a questão teórica é uma. Por exemplo, eu odiava direito das sucessões da faculdade, achava uma chatice. Hoje é a matéria que eu mais gosto de trabalhar. Eu amo trabalhar com direito das sucessões. E eu só aprendi na prática. Eu saí da faculdade sem entender como é que fazia inventário, não sabia nada. Mas vamos voltar pro que tu perguntou, assim. Em direito de família, eu sempre gostei muito da matéria, quando comecei a estudar a matéria. Pensei, nossa, é interessante. E eu sempre tive uma sensibilidade apurada com essas questões de família. Gostei muito de tratar com as pessoas, de falar sobre família das pessoas, de tentar ajudar para as pessoas terem uma relação melhor familiar. É claro que quando a gente tá ali advogando, não é nosso papel, e a gente tá ali, né, para resolver problemas. Se não tivesse problema, ninguém estaria. Às vezes não, às vezes é uma solução, né? Uhum. Depois pode tratar mais sobre as soluções também dentro do direito de família. A gente pode fazer um episódio só sobre direito de família e as demandas que são possíveis, mas em regra, né, as pessoas buscam um advogado porque tem algum problema. Mas assim, a forma de lidar com esses problemas, eu penso que o advogado pode contribuir muito. Uhum. E eu via nisso algo que eu queria, assim, me inserir de alguma forma nesse meio das famílias. A minha família sempre foi muito importante para mim, então isso, eu via pessoas com muitas dificuldades e eu pensei, talvez seja algo que eu goste, assim. Eu já gostava da parte da matéria e pensei, vou fazer meu TCC sobre isso. Gostei ainda mais. E aí, quando eu fui pro escritório, assim, família é algo que tem muita demanda. Tem muita demanda de direito de família. Então, eu pensei em fazer a pós sobre isso. Eu cheguei no escritório, não tinha uma área específica que eu ia trabalhar, mas a minha irmã, que era minha colega, né, falou, faz uma execução de alimentos. Foi a primeira demanda que eu tive. E as primeiras que foram aparecendo foram de direito de família, porque é algo muito presente, pelo menos ali, né, na nossa região. Mas eu penso que qualquer pessoa tem problemas, vai ter esse tipo de problema. Então, sempre vai ter demanda. Então, foi isso. Aí, o direito das sucessões, o meu pai falou, tu tá fazendo direito de família, tu vai fazer inventário aqui no escritório. Toma um inventário. Eu olhei pra aquilo. Eu não sei nada disso. Eu não sei nada. Eu não sei nem por onde começar. Dá vontade de chorar, né, no início. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Eu não sei, pai, eu não sei. Vai buscar conhecimento, então vai buscar cursos.
preencher o ITCMD. Não faço ideia, nunca nem me falaram na faculdade como é que preenchia, onde é que preenchia, como é que era isso. Talvez me falaram, eu não prestei atenção, pode ser também. Mas enfim, eu não sabia nada. E aí eu comecei a estudar, fazer cursos, procurei muita coisa que eu não achei na época, não encontrei, então eu tive que buscar por mim mesma. Até por isso que depois eu fiz um curso de inventário, porque eu não encontrava, por exemplo... Sim, aproveita e fala do teu curso, né? Porque como você falou, a gente não aprende na faculdade realmente a preencher isso. A gente só sabe assim, vai pagar. Como? Não sabemos, né? Se é boleto, se é débito em conta, se é no cartão de crédito, quem vai escrever isso aí, quem vai arrumar esse boleto, ninguém tem ideia. Então aproveita, já faz a publi do teu curso aqui, né? Que a Ana ensina isso no curso dela. Exatamente. E aí eu lembro que na época o pai falou, manda e-mail perguntando se tem curso, se as pessoas conhecem. Eu mandei e-mail pra presidente da OAB Santa Catarina, perguntando se tinha cursos da OAB ou se ela conhecia alguma especialidade que tratava especificamente de inventário e especificamente de preenchimento de TCMD, para também a gente saber guiar o cliente nisso, porque é uma parte muito custosa do inventário que as pessoas não sabem trabalhar. E se o advogado, aqui em Santa Catarina, né, o advogado ali, a parte que define o valor, né, claro, seguindo a legislação. Mas, enfim, o advogado tem parte muito importante nisso. Se o advogado faz de maneira equivocada, vai ser custoso para o cliente e aí depois vai ficar na cabeça que é o advogado que está pagando demais ainda. Vai cobrando demais. Então, assim, isso é muito importante para o inventário. Porque o inventário, às vezes, né, depende, mas é muito... Se você for fazer de maneira extrajudicial, ele é muito burocrático, né? Se as partes estão de acordo, não vai ter muito conflito ali com relação à partilha. Mas vai ter questões burocráticas que o advogado tem que resolver. E aí eu vi essa dificuldade e o e-mail que ela me respondeu foi, não tem. Não conheço, que interessante essa tua ideia, não conheço. Eu falei, então tá, quando eu aprendi, claro, demorou ali com a prática, aprendi, me capacitando, fiz outros cursos, né, mais na questão técnica, falei, vou eu fazer o curso, porque é uma dificuldade que eu tinha e hoje eu domino esse assunto. Então eu fiz meu curso, Desmistificando Inventário e Partilha, lancei 2 turmas, quero lançar mais uma, porque eu gosto muito de tratar dessa matéria. E eu vejo que isso ajuda muitas pessoas, porque não vejo assim, hoje penso que com a internet tem vários cursos, mas especificamente assim, de TCMD, que varia de estado, né, eu trabalho em Santa Catarina, não tinha, e eu fiz isso no curso, né, passo a passo, mostrando como eu preenchia, o que eu pensava, o que eu fazia. Inclusive, já vou até dizer, né, pra Ana deixar lá a lista de espera, né, lá no Instagram dela. Boa. Certamente ela vai deixar, eu vou fazer aqui o marketing, meu papel. Com certeza. E lá no link da bio da Ana, que ela vai deixar lá a lista de espera pra pessoa se inscrever. Ou manda o direct pra Ana também, e pergunta como faz pra se inscrever na lista, só não fica de fora, né? Exatamente, amiga. Mas de fato... Como é que foi? Pra mim, pode falar. Pode dizer. Não, eu ia te perguntar pra ti como é que foi essa questão. Então, pra mim, parece clichê, né? Que as pessoas falam que o direito de família me escolheu, né? Mas pra mim foi exatamente assim. O direito de família, de fato, me escolheu. Eu demorei até concluir que o direito de família era o meu lugar. Que era exatamente onde eu me encaixava, onde eu me identificava. E... Eu pensava muito, ai meu Deus, mas o que eu vou fazer? E eu ficava num conflito porque eu estudava para concurso antes, né? Então, como a gente não precisa ter uma trajetória linear. Então, eu estudava para concurso inicialmente e depois fui para advocacia. Já um pouco quando eu conheci meu marido, né? Para quem não conhece ele ainda, o Jean, ele é atleta profissional. E aí, de repente, a gente se viu num dilema, né? Porque ele, enquanto atleta, ele não pode, né? Tá fixo num lugar só. E eu também, enquanto concursada, também não podia estar cada hora morando num lugar diferente. E pra mim parecia surreal, nunca imaginei naquele, né? Parecia muito distante, né? Pra mim também pensar que a advocacia também podia caminhar comigo pra onde eu fosse. Então foi um processo de descoberta pra mim. E aí eu ainda ficava pensando, mas o que eu vou fazer? O que eu vou me especializar? Qual que vai ser a minha área? E eu, inclusive, rezava pra isso e falava assim, Deus, coloca no meu caminho. Qual é o meu propósito aqui, né? O que eu vim fazer? E até um dia que eu tava pensando com os meus botões, assim, e eu sempre fui aquela pessoa que era procurada pelos amigos pra falar de relacionamento. Então, desde muito nova, eu sempre fui aquela amiga que era procurada para as pessoas falarem segredos, pra falarem coisas que as pessoas... Eu ouvia muito isso dos meus amigos, né?
Isso, você é a única pessoa que sabe isso. Eu nunca contei isso pra ninguém, você é a única pessoa. Então, eu era muito procurada pra falar de segredos, de intimidades, e eu estudava desde muito cedo sobre relacionamentos, e as pessoas acabavam me procurando pra falar de relacionamento. Até que um dia eu concluí que era o direito de família unir essas duas coisas, algo que pra mim era natural, era automático, fazia parte da minha personalidade, era como eu lidava com os meus amigos, né, com as pessoas ao meu redor. E de repente foi quando eu concluí, eu falei, poxa, eu adoro psicologia, eu adoro falar de relacionamento, eu adoro conversar com as pessoas sobre as famílias, sobre os relacionamentos, né? Quando a gente é mais jovem, as pessoas vêm contar muito dos namoradinhos, né? Mas acaba que a gente vai crescendo e a gente vai ouvindo outras histórias também, não só do início das relações, como ali de filhos, como a própria preocupação com os pais, né? Quando começa o planejamento do envelhecimento também, seja o próprio inventário. E foi quando eu concluí, né? Eu falei, poxa, isso une tudo que eu gosto, né? Une o direito, une os relacionamentos, une a psicologia, né? Que a minha mãe é psicóloga, então a psicologia sempre esteve muito presente pra mim desde criança, desde muito jovem. Então foi quando eu concluí, eu falei assim, por que eu demorei tanto tempo pra concluir que era isso? Que depois que eu concluí, que eu cheguei a esse resultado, não tinha como ser outra coisa. Exatamente o que eu ia falar agora, assim. A gente observa hoje, observando nossas características, nossas afinidades. Eu também não consigo me imaginar trabalhando com outra coisa. Tem muita gente que trabalha com direito de família. Esses dias estava fazendo um acordo, e aí um advogado falou, ai, eu odeio trabalhar com direito de família. E aí eu não vejo a hora de parar de ter que trabalhar com direito de família. Porque tem umas circunstâncias que tu lida que nas outras demandas tu não vai ter que lidar, né? Umas situações. Mas eu, pelo contrário, assim, eu sempre que eu tô trabalhando com isso, por mais difícil que seja, eu penso, nossa, eu não poderia trabalhar com outra coisa. É vocação, isso que né? brilha meus olhos. É vocação, Oi? né, também, né? Vocação, né? É Porque você tem que vocação. ter... É emocionalmente muito mais desgastante que outras áreas do direito, né? Exatamente. Mas, assim, quando a gente se identifica, eu penso que é recompensador, né? Sim. E acho que tem um tabu também em relação ao direito de família, porque as pessoas dizem, é muito barraco, nunca recebe, as pessoas não pagam. E aí entra o erro dos profissionais que muitas vezes não sabem precificar as demandas de família. Justamente porque não consideram esse trabalho extra e por vezes até escondido que a gente tem. De não só fazer a parte técnica, como fazer o aconselhamento, o acolhimento, né? A gente não tá ali para substituir o papel do psicólogo, mas é nosso papel também acolher aquelas pessoas e orientar. E eu gosto de falar para os meus clientes que eu não sou onipresente. Então, a gente não vai estar do lado do cliente todas as vezes que alguém perguntar alguma coisa que envolva o direito de família para ele. Então, o nosso papel também é educá-lo para que ele saiba se posicionar perante a família. E aí também está o papel do advogado. De saber mostrar para ele, olha, tem isso, tem aquilo, o teu direito é esse, o teu direito esses são os teus deveres também. Não falar só dos direitos, falar também dos deveres. Para que lá, quando acontecer algo na família, o advogado não vai estar do teu lado. Ele não vai estar ali na cola, mas... Pela bagagem que você teve da orientação do advogado, você vai saber se posicionar perante os seus familiares. Exatamente. E tem esse tabu de que realmente não tem como cobrar muito nas demandas, né? As pessoas falam isso, mas assim, depende, né, de muitos fatores. Pode sim ser muito bem remunerado no direito de família. E tem uma coisa que também acho que poucas pessoas falam, que às vezes algumas questões do direito de família não tem preço, né? Por exemplo, tu vai... Questão trabalhista, questão responsabilidade civil, às vezes é alguma coisa que tem valor econômico, né? O direito de família, tu vai dar um preço pro teu cliente, mas talvez tu vai conquistar coisas pra ele que tu não consegue dimensionar o valor que aquilo tem. Então, seja o caso de uma guarda, seja o caso de melhorar a relação, do divórcio, muitas vezes, de um casamento, muitas vezes, como tu vai auxiliar ali. Tu vai fazer um preço contabilizado, assim, claro, não tem como tu contabilizar o valor que aquilo vai gerar pro teu cliente. Mas por isso mesmo, às vezes é muito mais, tu pode justamente trabalhar nisso, né, que vale muito mais do que aquele valor. Então, o cliente também vai perceber isso, né, a importância daquele teu trabalho pra vida dele. Que é semelhante ao que as pessoas falam com o criminal, né, que no criminal dizem assim, quanto custa a sua liberdade, né, e tal... mas no direito de família também, né? Quanto custa ali a harmonia da sua família, né? De repente você conduzir as coisas de forma a preservar aquelas relações,
Sem que... Porque uma condução errada no direito de família, né? Uma condução equivocada, pode aumentar o conflito daquela família, né? Não só resolver, como aumentar. Porque tu pode dar uma sentença, tu pode dar um papel lá dizendo, você tá certo. Só que o que destruiu nesse caminho pra você ganhar esse papel dizendo que você tá certo, que você vai lá, vai fazer tal coisa, né? O que foi quebrando? As relações que foram sendo destruídas, né? Ao longo desse percurso. Exatamente. Então, o profissional também tem que estar muito alinhado com... eu vejo que, assim, a nossa vocação... Então, como conduzir essa vocação da melhor maneira, né? Para gerar resultados bons para mim e para o cliente. Sim, com certeza. Então, muitas pessoas ficam perdidas ainda, né? Quando chegam no direito de família, porque tentam aproximar o direito de família a outras questões que são patrimoniais, né? Como direito do consumidor, direito do trabalho. E acho que cada vez mais tem crescido essa preocupação de um direito de família mais personalizado, né? Me parece que quando a gente formou, pouco se falava, eu pelo menos não conheciam pessoas que falavam sobre isso. E hoje a gente vê bastante, né, isso ser falado. Essa preocupação com as pessoas para além do processo, com o crescimento das demandas extrajudiciais, né, de forma geral. Isso tem se tornado, né, motivo de debates, e eu acho isso muito importante. Sem dúvida, assim, eu vejo que todas as áreas têm peculiaridades, mas qual coisa é mais peculiar do que famílias, né? Cada família tem suas características, então cada relação vai ter alguma coisa diferente. Por isso que o direito de família, né, tem muito entendimento jurisprudencial, porque não tem como a legislação abarcar tudo, né? Então, são elementos que devem ser considerados, penso que na escolha, todos esses que a gente trouxe na escolha da especialidade, que eu vejo que na experiência que tu vai comprovar se é aquilo mesmo, mas que é interessante a gente pensar sobre isso, ver o que a gente mais se vê lá, e as afinidades que a gente tem para ir guiando essas escolhas. E sempre, né, procurar cursos, conhecimentos, trocar experiências com outros profissionais, que eu vejo que vão engrandecer e facilitar esse caminho, que é difícil, mas a gente pode tornar ele mais leve. Na hora de escolher, pensar em como vai ser a prática, né? Se você gosta de audiência, se você não gosta de audiência, né? Por exemplo, até dentro do direito de família, né? Quem não gosta tanto de audiência, já as demandas de inventário já tem essa facilidade que não precisa tanto, né? Desse contato direto ali. Já outras demandas você vai ter, né? Um divórcio, você vai ter que ir para uma audiência, uma guarda, você vai precisar não só avaliação ali de perícia, você vai ter um contato muito mais direto com essas questões. Já a parte de planejamento sucessório, né? A parte patrimonial, então tem espaço. E não só no direito de família, personalizar também lá, se você quer direito do trabalho, direito criminal, se imagina fazendo aquilo, se imagina não só estudando o direito material, o direito processual, mas se imagina ali a prática daquele profissional, né? O direito tributário, por exemplo, é um que não tem muita audiência. Já o direito do trabalho, você vai fazer audiência atrás de audiência, passar a manhã inteira. Para quem ama a audiência, isso é ótimo. Então, o importante é isso não ser um fardo, né? Não se tornar um fardo. Realmente, porque quando eu passo com um cliente 2 horas, já passei 3 horas na consulta, eu amo. Eu adoro aquele momento. Já para outras pessoas, às vezes, não é o estilo dela, então ela vai sair dali esgotada, sugada, e a profissão é para ser um ambiente, pra gente se sentir bem, né? É um dos lugares, depois que a gente sai da escola, da faculdade, é onde a gente passa mais tempo, às vezes, até do que com a nossa família, né? Exatamente. Como que a gente vai fazer algo bem feito? Se é um fardo, se é difícil, se é ruim, se a gente não se sente bem. Eu penso que é incompatível. A gente vai ter momentos difíceis, a gente vai criando gostos, mas eu saio de uma consulta com cliente super animada, feliz, me energiza. E eu penso que é isso que a gente tem que buscar nas questões profissionais, não é aqui, ai, que lindo, só tem momentos lindos, ai, que alegria. Não, tem momentos difíceis, tem coisas que eu também não gosto de fazer, mas, assim, a gente tem que ter esses momentos que nos energizam, que são isso que vão guiar os outros também, pra valer a pena, né? Sim. Pessoal, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Ativem o sininho. Mandem pra gente aqui embaixo. Dá like, que vai ajudar bastante a gente. Compartilhem com os colegas. Coloquem aqui sugestões que vocês acham que a gente podia trazer. Tragam sugestões de temas, né? Contem pra gente aqui embaixo, seja aqui, seja no Instagram, segue a Ana, me segue também. Então, assim, faz o combo.
de vocês aí. Faz o combo completo. É. Então, até o próximo vai, agradecer episódio, né? muito. Desculpa, amiga, te interrompi, Tchau, pode falar. obrigada por terem assistido. Tchau, gente, até o próximo episódio.